Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Processo Civil 1 para a turma do quinto período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. Olha só, estamos iniciando a live agora e o que eu peço de vocês? É um pouquinho de paciência porque eu vou fazer a transmissão simultânea pelo Zoom, certo? E aí daqui a pouco, quando estabilizarmos o número de participantes, eu começo a ministração do conteúdo. Para vocês que já acessaram, por gentileza, registrem a sua frequência lá no campo Fórum, aula 11, semana 11, e também, de preferência, acessem essa plataforma aqui do Facebook pelo AVA, tá bom? Lá no campo Atividades eu disponibilizei o link para a aula de hoje, certo? Lembrando a todo mundo que nós temos esta semana de aula, a semana que vem, na outra jornada jurídica e depois a nossa terceira VA, certo? A nossa terceira VA vai valer 10 pontos, assim como foi com a segunda VA, e aí nós encerramos o nosso semestre letivo com todos os encontros previstos pela coordenação pedagógica, cronograma institucional, e aí finalizamos o nosso conteúdo. Beleza? Boa noite, Natália, e boa noite, Lara. Eu vou mandar aqui para vocês o link lá do Zoom para vocês enviarem, por gentileza, no grupo da turma, tá bom? E quem já acessou, baixe lá no campo Atividades o material da aula de hoje. Nós trataremos sobre a comunicação dos atos processuais. Boa noite, Diogo. Boa noite, Ana Luísa. Só um instante para eu abrir a plataforma do Zoom para vocês mandarem lá no WhatsApp da turma o link para a sala de reunião do Zoom, tá bom? Só um instante. Rapidinho, pessoal. Tenha um pouquinho de paciência, enquanto isso você registra a sua frequência lá no fórum e baixa o seu material no campo Atividades. Boa noite, Josi. Olha só, vou mandar agora aqui para vocês o link, tá? Do Zoom para vocês enviarem, por favor, no grupo da turma. Chegou aí para vocês? Chegou, né? Então quem puder, por gentileza, mande lá no grupo da turma. Vou esperar o pessoal acessar aqui a plataforma do Zoom. E aí eu começo a ministração do nosso conteúdo. Tá bom? Eu imagino que quem vai fazer isso, de mandar o link lá, vai ser a Lara. Lara, quando você fizer isso, por favor, pergunte no grupo da turma se mais alguém vai acessar a plataforma do Zoom, porque aí eu já começo a ministração do nosso conteúdo, tá bom? Para a gente não perder tempo. Vou mandar, Lara. Só um instante. Mandei, Lara. Acabei de enviar. Carol mandou também. Olha só, então, que bom que vocês já agilizaram tudo isso aí para mim. Agradeço muito. Ninguém entrou pelo Zoom ainda e nós vamos começar a ministração da aula de hoje. Então, relembrando, olha só, nós temos o encontro desta semana, o encontro da semana seguinte, ambos com conteúdo, certo? Depois, na outra semana, é a semana de jornada jurídica. Dia 11 aí nós temos um feriado, a jornada vai de 8 a 10, tá bom? E na outra semana é a aplicação da nossa terceira VA, beleza? Carol, creio que ficou tudo bem explanado, o pessoal que está aqui na live, beleza? Então agora começo a ministração do nosso conteúdo, certo?
Avise, por favor, no grupo da turma que eu estou aceitando aqui o Júnior, mas ele está com algum problema no celular ou no computador, que ele não consegue adentrar a reunião do Zoom, certo? Aceitei a Jéssica Moreira, tem um iPhone aqui, que não tem a identificação da pessoa. Quem está aqui na sala, me mande mensagem, por favor. iPhone, quem que é você? Só para eu saber quem está assistindo. Ana Luísa, beleza, Ana. Obrigado, viu? Ana, eu vou tentar conciliar aqui a comunicação com o celular e com a webcam, beleza? Para ficar mais interativa a aula. Então vamos lá, pessoal. Ó, avisem o Júnior que eu estou aceitando ele aqui na sala de reunião, mas o celular dele não está firmando. Certo? Então, continuo aqui com vocês. O nosso conteúdo hoje, a gente aborda o que? Comunicação dos atos processuais. Olha só, nosso material de hoje ele está dividido em 7 laudas. Então, a minha pretensão é começar e findar todo esse conteúdo na live de hoje. Beleza? Para a gente não atrasar aí o nosso conteúdo. Certo? Então, começando. Olha só. Pelo seu material aí, na primeira aula, nós vemos que a comunicação dos atos processuais está dividida em 2 grupos. Uma através de o primeiro grupo através de citação e intimação, e o segundo grupo para tratar sobre os assuntos das cartas, certo? Nós vamos começar então pelo primeiro grupo e a gente vai tratar sobre a citação. O que é a citação? A citação, como nós vimos já na construção da nossa linha imaginária, é aquele ato que a gente dá ciência para o réu que ele está sendo demandado em juízo, certo? A pessoa ainda está desconhece que contra ela tem alguma demanda tramitando no Poder Judiciário e é através do ato da citação que chega à parte ré, chega ao conhecimento do réu a ciência de que alguém demanda contra ela em juízo. Boa noite, Elia, e boa noite, Guilherme Caetano. No seu material, o primeiro inciso aí da primeira lauda diz o seguinte: o artigo 238 do CPC diz que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, que é a parte demandada numa ação de um procedimento comum, o executado na execução, ou o interessado, o terceiro interessado, para integrar a relação processual. Quem não integrava a relação processual passa a integrá-la com a citação. Então nós temos aí a triangularização processual. Então é a partir da citação que eu consigo construir a triangularização. Deixa eu pegar meus elementos aqui. É a partir da citação que eu consigo formar o que? A triangularização da relação processual. O que nós temos? Aqui nessa base, nós temos o autor, que ele invoca o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário cita o réu, que está nesse vértice aqui inferior do meu triângulo. Então é com o ato da citação que eu formo essa triangularização da relação processual, certo? E aí segue no seu material. A citação é um pressuposto de validade do processo, conforme estabelece o artigo 239. O processo não deixa de ser instrumento. Por conta disso, tal dispositivo afirma que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, certo? Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Só parei um instantezinho aqui para aceitar o pessoal no Zoom. Só um instante, pessoal. Aí. Então, olha só, continuando. A citação é pressuposto de validade. Nós vimos que os pressupostos se dividiam em 2. Pressuposto de existência, certo? E pressuposto de validade processual. A citação é pressuposto de validade. O processo, então, não deixa de ser instrumento, certo? Por conta disso, tal dispositivo, o 239, afirma que para a validade do processo é indispensável a citação dessa parte ré, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, quando a petição inicial é indeferida, o juiz,
quando da protocolização da petição inicial pelo autor. O juiz se deparou com o teor da petição inicial, viu que ela faltava algum dos requisitos do artigo 319 do CPC, e ele mandou o advogado da parte autora emendar a inicial. Se o advogado da parte autora, depois de transcorridos 15 dias para emendar a inicial, ele não fez isso, o que acontece? O juiz de pronto já vai indeferir a petição inicial. Indeferindo a petição inicial, não tem o porquê de mandar efetuar a citação do réu. Então, isso mostra que, mesmo não tendo a citação do réu, o processo continuou existindo, continuou válido, certo? Porque foi uma hipótese em que o processo caminhou tão somente até a emenda da inicial. Diante da inércia do advogado do autor em emendar a inicial, ou se ele o fez de forma equivocada, o juiz já vai sentenciar, indeferindo a petição inicial, e com isso está extinguindo o processo sem resolver o mérito, e daí então o porquê se justifica a desnecessidade de se citar a parte ré nesses casos, tá bom? Porque se o processo já vai morrer aí no começo, certo? Espera aí, pessoal, deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa no Zoom. Se o processo já vai ser sentenciado aí no começo, ele já vai morrer aí no começo, não tem o que razões que justifiquem a necessidade de se citar o réu. Beleza? Prosseguindo, o mesmo caso da improcedência liminar do pedido. Se já no começo, com o teor da petição inicial, o juiz consegue formar o seu convencimento e saber que para matérias daquele assunto ele já indefere, ele julga improcedente, o que se faz então? Ele já julga o processo e aí a desnecessidade também de se citar o réu, beleza? Porque o processo já está findando ali, tá bom? Prosseguindo. E o parágrafo 1º dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. O que é isso? Primeira coisa, a contestação é a defesa do réu no procedimento comum, certo? E os embargos à execução é a defesa do executado lá na execução. O que disse aqui o nosso material agora? Se porventura, em tendo sido protocolizada uma ação em desfavor do réu José, o réu José vem ao processo sem ainda ter sido citado, porque ele soube, teve ciência, alguém contou para ele que ele estava sendo processado, e ele vem ao processo através de uma procuração, cadastrando o advogado Dr. Antônio Martins como advogado dele. Isso mostra para o juiz que então, como esse réu já teve ciência da ação antes mesmo de ser citado, não vai carecer aquele processo de se realizar o ato da citação. E em esse réu vindo espontaneamente ao processo, pessoal, o que acontece? Está suprida a citação dele, e a partir do seu comparecimento espontâneo vai começar a correr o prazo para que ele apresente a defesa. Porque o que é o normal? Lá quando o juiz despacha a petição inicial, ele marca a audiência de instrução e julgamento, certo? Ele marca a audiência de instrução e ele marca a audiência de conciliação ou de mediação, certo? Manda citar o réu para o réu vir tentar fazer um acordo, e daí vai começar a fluir o prazo para a contestação. Mas se o réu vem por comparecimento espontâneo, a partir do comparecimento espontâneo começa a fluir o prazo para a contestação. Beleza? Prosseguindo. Teoria da aparência. O artigo 242 do CPC diz que a citação será feita pessoalmente ao réu, podendo ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado, ou do interessado. O que acontece? Citação é ato pessoal. Eu estou demandando numa ação contra o Igor, que chegou agora. Boa noite, Igor. Quando o oficial de justiça vai ao Igor
para efetuar a citação, que é dar ciência para o Igor que o João Vitor ingressou em juízo com uma ação em desfavor do Igor, o oficial de justiça vai fazer isso pessoalmente. Mas, pela teoria da aparência, pode-se fazer na pessoa do representante, certo? Ou do procurador desse réu. Então imaginemos o seguinte, que o réu no processo é uma pessoa jurídica. Então o procurador dessa pessoa jurídica, o representante, o sócio gerente, o sócio majoritário, certo? Pode receber a citação em nome da pessoa jurídica e não necessariamente o dono da empresa, certo? E, por exemplo, se a pessoa se ausentou da cidade por alguns dias, mas deixou uma procuração com amplos poderes, inclusive para receber citação, o oficial de justiça pode citá-la na pessoa do procurador, certo? Seguindo aí, a teoria da aparência ganha relevância nos casos de réu pessoa jurídica, que eu falei para vocês na questão da empresa. O que vem sendo admitido é a realização da citação na pessoa do funcionário que exteriorize esse poder de gestão, esse poder de decisão no dia a dia das atividades empresariais. A teoria da aparência traz a ideia de que, ainda que este funcionário no estatuto não contenha poderes para receber uma citação, se ele age e se exterioriza como tal, então é considerada válida a citação daquela pessoa jurídica. No caso, até então, olha só, chega o oficial de justiça numa empresa, a pessoa com quem ele se depara é alguém que lá pelo estatuto da empresa não tem estabelecido que aquela pessoa tem poder para receber citação em nome da empresa, mas a pessoa se mostra como tal. Ele se mostra para a sociedade, para o seio comercial, como sendo o gerente da empresa. Na praça, todo mundo conhece aquela pessoa como o gerente daquela loja, alguém que responde pela loja. Então o oficial de justiça pode, no ato, efetuar a citação daquela empresa na pessoa daquele funcionário, certo? Alguém me chama no Zoom aqui, pessoal, só um instante. Não tem problema não, Vitória. O Ava estava com estabilidade mesmo agorinha, tá bom? Continuando, pessoal. Então, olha só. No caso de citação via postal, que é a citação pelo correio, né, que o funcionário do correio não tem fé pública, mas vai junto lá, vai junto com a cartinha. Imagine que isso aqui é a citação. Vai junto com a cartinha um aviso de recebimento, né? Quando o carteiro entrega lá a citação, a carta de citação, a pessoa do réu que está sendo citada vai dar um recibo aqui nesse AR, que é o aviso de recebimento. O carteiro destaca isso aqui, deixa a carta de citação com o réu e devolve ao Poder Judiciário esse documento que se chama AR, aviso de recebimento. É ele que será colocado no processo para demonstrar que houve o cumprimento da citação na pessoa do réu. No último parágrafo aí da primeira lauda, no caso de citação via postal, o CPC admite expressamente que seja assinado pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Se quem recebe a citação é pessoa que aparentemente tem poder para receber a citação, em caso de pessoa jurídica, ainda que formalmente não tenha esse poder, a citação será considerada válida. Com isso, há uma coibição da fraude. Por quê? O correio chega na empresa e vai perguntar, normalmente para o porteiro. A entrega da carta de citação e a assinatura do AR, o porteiro não vai chamar o gerente da empresa para falar, vem aqui à portaria para receber e assinar uma carta de citação. Não. Então, face isso, realiza-se esse ato na pessoa de quem? Na pessoa do carteiro. Então, na pessoa do porteiro. O carteiro age de boa fé, confiando que aquele porteiro daquela empresa age em nome da empresa. E ele tem poderes para receber citação em nome daquela pessoa jurídica, certo? Boa noite, Juliana. Boa noite, Fran. Prosseguindo. Lauda 2, letra B. Situações em que a citação não pode ser realizada.
Em regra, o que diz o nosso material? A citação pode ser realizada em qualquer lugar em que se encontre o réu, no procedimento comum, o executado ou o interessado. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então eu posso citar o militar se ele não for encontrado na residência ou se ela for desconhecida, eu posso citá-lo lá no batalhão do tiro de guerra, lá no batalhão da polícia militar, lá na base aérea, porque lá ele exerce a sua atividade principal, certo? São hipóteses em que não poderá ser realizada a citação, salvo para perecimento do direito. Então olha só, essas modalidades que eu vou ler agora podem ser realizadas as citações só num caso assim estritamente excepcional, para que não haja perecimento do direito objeto do litígio. Mas a regra, boa noite, Jaque, a regra é que não pode ser praticada a citação de alguém que estiver participando de ato de culto religioso. Então, o oficial chega numa igreja e vê a irmã Jaqueline lá orando, rezando. Ele não pode, se ela está participando de um ato religioso, ele não pode lá, em posse do mandado, fazer a citação da Jaqueline, certo? A não ser que o direito que está sendo discutido esteja perecendo. Não pode realizar citação de cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, até o 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, tá bom? Então, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, resguardando aí um luto, né, de 8 dias. Aos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, casou hoje, nos próximos 3 dias, não pode ser feita a citação. Professor, e no dia do casamento? A lei fala nos 3 dias seguintes ao casamento. E aí depende de julgado, certo? Há posicionamento que autoriza no dia do casamento, mas há posicionamento que fala, olha, tomando-se por analogia que os 3 dias seguintes é proibida a citação, então também no dia do casamento não se cita, certo? Mas não tem nada que impede a citação no dia do casamento. Não tem a vedação de no ato religioso do casamento, certo? Não posso realizar os doentes enquanto o seu estado for grave, beleza? Modalidades, boa noite, Daniel. Modalidades de citação. Olha só, é preciso diferenciar 2 grupos de citação. Deixa eu ver a pergunta da Elia. Não pode citar nem se o parente ou cônjuge for suspeito da morte? Não, Elia, se o direito objeto do litígio não estiver perecendo, não tem o porquê, mesmo ele sendo suspeito da morte, citar no procedimento civil, tá? Nós não estamos falando lá do criminal, beleza? Foca aqui no civil, certinho? Modalidades de citação. É preciso diferenciar 2 grupos de citação. Uma é a citação pessoal e a outra é a citação ficta. Esse ficta, a gente vai entender que a citação foi realizada, mas efetivamente na pessoa do réu ela não se consumou, mas ela precisa ser validada a fim de possibilitar o andamento dos atos processuais, certo? Então olha só, primeira modalidade de citação é a citação pessoal. O que nós temos? A diferença está no fato de que na citação pessoal o réu é efetivamente citado, enquanto que na ficta presume-se que o réu tenha sido citado. Como assim, professor? Presumir que o réu tenha sido citado. Nós falamos em sala de aula sobre a citação via edital. Lembra que eu falei? Eu vou fixar um papelzinho lá no placar do fórum. Até que eu ia lá no mural da sala e falava, gente, quem que aqui já acordou algum dia, foi lá no placar do fórum, olhou as publicações e falou, eu estou sendo demandado em juízo pela Carol, pela Elia. Ninguém faz isso. Então essa citação por edital, presume-se que o réu tenha sido citado, que é diferente da citação pessoal. Na citação pessoal, eu tenho plena ciência de que ele foi realmente citado.
Outra diferença reside na ausência de manifestação do demandado após ele ter sido citado. A gente vai ver agorinha essa ausência de manifestação. Não se preocupe com isso agora, que daqui a pouco eu explico para vocês, tá bom? Prosseguindo. Se a citação é pessoal, é gerado o efeito da revelia. Aí está autorizado o julgamento antecipado do mérito, conforme artigo 355, inciso 2 do CPC, caso em que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Neste caso, por ter havido a citação pessoal do réu, sabe-se que ele teve o conhecimento do feito. Se não apresentou a contestação, há revelia, podendo julgar diretamente o mérito, caso assim seja possível. Vamos lá para a explicação agora. O que acontece? Eu movo uma ação em desfavor da Hélia, certo? E aí, aqui está o processo, João Vitor em desfavor da Hélia, e eu peço para que a Hélia seja citada pessoalmente. E aí, qual que é a regra do CPC? A citação se realiza por carta. Então, imaginemos que a Hélia foi citada por carta, com aviso de recebimento, certo? E o carteiro foi à casa da Hélia, entregou a carta de citação para ela, colheu a assinatura dela aqui no aviso de recebimento, certo? Deixou com ela a carta de citação e o aviso de recebimento foi para o fórum, certo? Para ingressar lá no processo. Beleza. Quando esse aviso de recebimento é juntado ao processo, vamos pensar que foi dispensada, pessoal, a possibilidade de realização da audiência de conciliação e mediação. Então, o autor dispensou isso, o réu dispensou isso, a Hélia dispensou. Então, desde a juntada aí, a dispensa da audiência de conciliação ou mediação, vai começar a fluir o prazo para a Hélia contestar o feito. Se passados 15 dias a Hélia não contestar a ação, o que vai acontecer? O juiz presume que tudo aquilo que o autor, João Vitor, alegou na petição inicial é verdadeiro. Então o juiz de antemão pensa o seguinte: a Hélia teve ciência da ação, ela recebeu a carta de citação, tanto é que ela assinou aqui o comprovante de recebimento, o aviso de recebimento, então ela está ciente do processo. A citação foi na modalidade pessoal. Transcorreu-se o prazo de 15 dias para ela vir em juízo e apresentar a sua versão, a sua defesa. E aí ela não fez nada. Com isso, aplicam-se os efeitos da revelia. O que é a revelia? É o réu, uma vez citado, tendo ciência da ação, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa. Então o juiz presume, não é uma presunção absoluta, é relativa, ele presume relativamente que tudo aquilo que o João Vitor alegou na petição inicial é verdadeiro. Por quê? Se algo dali fosse falso, o que a gente iria pensar? Que a Hélia viria em juízo nos 15 dias, certo? E apresentaria a versão dela. Então o silêncio da Hélia, a inércia da Hélia, pode ser entendida como uma negligência dela e ela perdeu o prazo. Ou pode ser entendida como uma concordância dela com o pedido feito pelo João Vitor, pelo autor da ação lá na petição inicial, certo? E aí, se o objeto da minha ação não carecer de nenhuma prova processual, não precisa de perícia, não precisa de depoimento pessoal de parte, de testemunha, o juiz já pode julgar o processo de forma antecipada. Ele já julga lá no comecinho. Por quê? Não vai ter a versão do réu, ele vai ter que se basear tão somente naquelas alegações apresentadas pelo advogado do autor. Beleza? Posso prosseguir? A gente segue aí com a citação ficta. Beleza? Só um instante que tem alguém me chamando no Zoom aqui, pessoal.
Só um instante, deixa eu ler aqui as mensagens. Pessoal, tem gente que está me mandando mensagem aqui falando que não consegue acessar a aula por causa de problemas na internet. Me dê um feedback aqui. A aula, vocês estão conseguindo visualizar a aula para saber se o problema está na minha internet ou na internet dos alunos. Tá bom? Se tiver tudo ok, manda um ok aqui embaixo, por favor. Para eu saber se eu continuo a ministração do conteúdo. Estou recebendo mensagem aqui de 3 alunos falando a mesma coisa. E eu quero saber se tem alguém acompanhando a live, se está tudo ok aí. Mande um ok aqui, por favor. Beleza, Fran? Obrigado, viu? Mais alguém me chamando no Zoom aqui. Uai, Manu. Perdão, Manu. Pessoal, rapidinho, lá no Zoom eu tinha esquecido de enviar minha imagem. Agora sim, Laura e Manu. A imagem aqui é muito ruim, eu prefiro a imagem aqui do Facebook. Mas vamos lá. Olha só, continuando o nosso conteúdo. Onde eu parei? Citação ficta. Quando há, no finalzinho aí da segunda lauda, tá bom? Quando há citação ficta, há a presunção de que o réu foi citado. Daniel, não tem problema não, beleza? O semestre está acabando. Você não vai reprovar por falta. Vamos lá. Quando há citação ficta, há a presunção de que foi citado, havendo ausência de atuação do réu, situação em que vai motivar o julgamento antecipado do mérito, mas poderá motivar a nomeação de um curador especial, o qual apresentará a defesa sem ônus da impugnação especificada. Neste caso, o curador especial poderá apresentar contestação por negativa geral, ou seja, não serão presumidamente verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Vamos lá, o que acontece? Modalidades de citação. Citação pessoal, e a regra é a citação por carta, beleza? Citação por carta, o pessoal que está lá no Zoom, o pessoal aqui da live. A carta vai encaminhada junto com o aviso de recebimento, que é um recibo, né? Não ganha esse nome aqui de recibo, mas se assemelha a isso, certo? Ou através de um mandado de citação, também é modalidade de citação pessoal, e que o oficial de justiça vai até o réu. Agora, tem a possibilidade de citação por edital, que é aquele que nós publicamos, né, o edital lá no Sistema Mundial de Computadores. Publica-se uma folhinha lá no portal, né, do fórum, lá no placar do fórum, certo? Alguém me chama no Zoom aqui. Por nada, Manu. Voltando. E aí, pessoal, nessa modalidade de citação aqui, ó, nessa modalidade de citação por edital, o que acontece? Quando nós citamos o réu pessoalmente e o réu não apresentou contestação, se ele foi citado por carta ou por mandado e ele não apresentou contestação, o que eu disse para vocês? Foi o exemplo da Hélia. Ela teve ciência, se no prazo de defesa ela não fez nada, ou é porque ela é negligente, ou é porque ela realmente concordou com tudo aquilo que eu, autor, falei na petição inicial. Então o juiz vai entender, olha, se ela teve a oportunidade de apresentar defesa e não fez nada, tudo que o João Vitor está alegando é verdadeiro, é presumivelmente verdadeiro, presumidamente verdadeiro, beleza? Agora, na citação por edital, não tem como o juiz pensar assim. Por quê? A citação por edital é uma citação ficta. Presume-se que a pessoa tenha tido conhecimento da ação que é movida em desfavor dela. Por quê? É raro você ter ciência que alguém demanda contra você em juízo, tomando-se por base tão somente a publicação de um edital de citação. Então, na maioria dos casos de citação por edital, o prazo para o réu se defender vai transcorrer. E, para que o juiz possa obedecer a todos os procedimentos do Código, esse réu
que foi presumidamente citado, ele não pode ficar sem defesa processual. Daí, o juiz vai fazer o quê? Ele vai nomear um curador especial, um advogado de confiança do juiz, e que ele vai atuar na defesa desse réu que foi citado por edital. Então imagine que no exemplo que eu dei, a Hélia tenha sido citada por edital. Por que citou a Hélia por edital? Porque a gente desconhece o paradeiro dela, a gente não sabe onde ela se encontra. E o fato de eu não encontrar o réu não pode obstacularizar o andamento do processo. A ação precisa continuar tramitando, mesmo eu desconhecendo onde a ré está. Então vou citá-la por edital. E aí, citada por edital, transcorreu o prazo para a Hélia contestar. Em tendo transcorrido o prazo, ela não veio pessoalmente ao processo apresentar defesa. O que precisa ser feito? É preciso que o juiz, então, obedecendo às regras do CPC, nomeie um profissional, um advogado, que atue em favor dos interesses da Hélia. E aí ele nomeia a figura do curador especial. Quem vai pagar esse curador? O Estado. Lá no final do processo sai uma sentença. Nessa sentença o juiz fixa honorários dativos para esse curador, certo? E esse curador um dia lá no futuro vai requerer do Estado o recebimento desses valores, certo? Mas, pensando no contexto presente, ele vai fazer uma defesa em favor da Hélia. Atentem-se para o seguinte, essa defesa vai ser uma coisa tão somente formal, porque se a Hélia está com o paradeiro desconhecido, não tem como esse advogado que foi nomeado pelo juiz sentar com a Hélia e dialogar com ela, perguntando qual que é a verdade da situação do processo. Me conte aí a sua versão para eu fazer a sua defesa lá no processo. Não tem como. Então daí, esse advogado que foi nomeado pelo juiz para atuar como defensor da Hélia, apresenta uma contestação na modalidade que a gente chama de contestação por negativa geral. É como ele falasse, olha, eu desconheço a Hélia, desconheço o paradeiro dela, estou sendo nomeado nesse processo para atuar como curador especial e, pelo fato de eu não ter contato nenhum com a pessoa do réu, o que eu faço? Eu contesto veementemente tudo que o autor alegou na petição inicial. É só, pessoal, para se cumprir uma formalidade, é só para se cumprir um rito, certo? Essa contestação por negativa geral é para mostrar, olha, eu, juiz, estou cuidando do contraditório, certo? Eu estou oportunizando que o réu tenha sua defesa através de um advogado que nem a ele conhece, certo? Mas para cumprir o rito processual, beleza? Essa é a contestação por negativa geral. Prosseguindo, lauda 3 agora. Está aí marcado o tópico 1 aí, letra I, citação pela via postal. A citação pela via postal é uma citação pessoal, como eu já destaquei para vocês, e é modalidade preferencial. Então o código, quando ele colocou uma ordem de citação, a primeira é a citação postal, é a citação pelo correio, tá bom? É a mais barata também. O artigo 248 vai dizer que determinada citação postal cabe ao serventuário da Justiça remetê-la com cópia reprográfica da petição inicial, que se chama contrafé, a cópia da petição inicial se chama contrafé, e do despacho do juiz que autorizou essa citação. Nesta remessa, feita pelo serventuário da Justiça, já vai comunicar o prazo de resposta, bem como o endereço do juízo. No caso do procedimento comum, na demanda já vai constar a data e o horário da audiência de conciliação e mediação. A súmula 429 do STJ vai dizer que a citação postal, quando determinada por lei, exige o aviso de recebimento. Então, olha só, o juiz vai citar o réu. Qual modalidade? Citação por carta. Quem pediu a citação por carta? Lá na petição inicial, o autor deve fazer menção à forma que ele almeja que o réu seja citado. Olha, eu quero que o réu seja citado pelos correios, via postal.
Se porventura o autor não falar nada sobre a modalidade de citação que ele quer, o juiz vai cumpri-la pela modalidade genérica, que é a citação pelos correios, a citação postal, que é a regra, tá bom? Então a citação postal vai aqui no envelope a cópia da petição inicial, que é a contrafé, a cópia do despacho do juiz que deferiu aquela modalidade de citação, beleza? E aí, aqui vai o endereço de quem é o destinatário e o endereço do juízo, que é o remetente, juiz da primeira vara civil de Anápolis, certo? Para quê? Para que a pessoa tenha ciência de onde tramita o seu processo, quem que remeteu para ele aquela carta de citação, beleza? E aí, como consta no seu material, quando é o procedimento comum, já vai aqui no despacho do juiz uma data agendada para audiência de conciliação ou mediação. Lembrem lá da nossa linha imaginária, como que ela começou? Petição inicial, despacho do juiz, ele marca a audiência de conciliação ou mediação e aí manda citar o réu para vir para a audiência. Se ele vier e fizer acordo, acaba o processo. Se ele vier e não fizer acordo, começa a correr o prazo para contestação. Beleza? Tópico 2. Citação por oficial de justiça. Já falamos muito sobre ela. A citação pode se dar também por oficial de justiça, nas hipóteses em que é proibida a citação postal. Então, aplica-se a citação por oficial de justiça ou quando o autor quis, já falou isso na petição inicial, ou nos casos que não tem como se citar pelo correio, certo? Por exemplo, na ação de execução, a citação é por mandado. Também poderá ser feita a citação por oficial quando a citação postal tiver sido frustrada, o carteiro foi à casa da pessoa e aí não encontrou, e aí eu posso na próxima vez pedir uma citação por oficial, ou mesmo quando houver dúvida se foi o próprio demandado que assinou a AR, ou se foi outra pessoa. Então eu entrei com a ação contra a Hélia. Vamos imaginar que lá na casa da Hélia mora a Lara. A Lara e a Hélia moram juntas. E aí chega uma carta de citação. O carteiro fala, olha, isso aqui é uma carta de citação para a Hélia. A senhora pode receber, por favor? Aqui mora a Hélia? Mora. Assina aqui, por favor. A Lara vai lá e assina Hélia Maria. Quando isso aqui chega no processo, quem comprova que quem assinou foi a Hélia Maria? Certo? Então, se o autor quiser se acautelar disso, para ter certeza que quem está sendo citada é a pessoa da ré mesmo, ele pede para que o oficial de justiça, que é diferente do carteiro, porque carteiro não tem fé pública, ele pede para que a citação então seja feita por mandado, porque o oficial de justiça vai ao réu e cita ele pessoalmente. Beleza? Nesse caso, o cartório emitirá o mandado de citação e o oficial de justiça cumprirá o mandado. É a forma de se realizar a citação por mandado. Ao chegar no local, o oficial promoverá a leitura do mandado de citação e entrega ao demandado uma contrafé, que é a cópia da petição inicial. Então o demandado fica com uma cópia da petição inicial e com uma cópia do mandado, certo? A citação por oficial de justiça pode ocorrer em dias úteis, entre 6 da manhã e 8 da noite, só que a citação por oficial pode ocorrer nos domingos, feriados, dias úteis, fora do horário acima especificado, independentemente de autorização judicial. É para garantir, pessoal, a efetividade do processo, porque pode ser que a pessoa trabalhe fora de segunda a sexta. O oficial de justiça vai encontrá-la lá num sábado, num domingo, ou excepcionalmente antes das 6 da manhã, depois das 20 da noite, certo? Então, fora desses horários previstos, pode sim fazê-la independentemente de autorização judicial, beleza? Alguns juízes e alguns oficiais têm uma resistência de cumprir fora desses horários e pedem ao Poder Judiciário que já na petição coloque lá, já na decisão, coloque a autorização para que o mandado seja cumprido fora de dia útil e fora desse horário de expediente normal de 6 às 20, tá bom? E tem casos
em que a parte já pede na petição inicial, olha, que o mandado, que venha previsão na decisão para que o mandado seja cumprido não tão somente em dias úteis, em sábados, domingos, feriados, beleza? Olha só, a reunião do Zoom acabou, eu vou iniciar nova reunião e mandar novamente para a Lara, ou aqui para vocês, o convite, tá bom? Porque lá já deu mais de 40 minutos, a reunião finalizou. Só um instante que eu vou mandar aqui para vocês enviarem lá para os colegas no grupo da turma. Pessoal, enquanto isso, enquanto eu parei aqui, tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Boa noite, Rosa, e boa noite, Daniele. Vamos lá. Vamos lá. Vou mandar para Mara Jane. Vou mandar para Lara. Quem mais que está aqui? A Carol, representante, está aqui? Carol. Rapidinho, pessoal. Tem alguma dúvida? Vocês não manifestaram nada aqui? Carol. Lembrando que a matéria para a nossa terceira VA é tão somente a aula de hoje e a aula da semana que vem. Beleza? A Lara já deu ok aqui para mim. Deixa eu ver se alguém me chama no Zoom para eu aceitá-los lá, tá bom? Só um instante, pessoal. Um pouquinho de paciência para quem está aqui, para que eu possa aceitar os colegas de vocês lá no Zoom. Tem dúvida? Obrigado, Carol. Oi, Ana. Quanto tempo, Ana? Cadê seu neném, seu menino, seu rapaz? Tá em casa? Espera aí, pessoal. Tô aceitando o pessoal no Zoom. Que, Ana? Aí. Ah, tá brincando. Como que ele chama? Entendi nada. Davi Luiz. Deixa eu falar com ele. Oi, Davi. Davi, fala aqui com a professora mamãe. Oi, Davi. Tudo bem? Dá tchau. Tudo jóia? Ah, peraí, deixa eu aceitar o resto do pessoal aqui no Zoom. Ana Luiz, a matéria da prova, só o conteúdo da aula de hoje e da aula que vem, a matéria da terceira VA. Tá. Esse semestre vai. Amém? Glória, até que fim, né? Amém. 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 Estou esperando o pessoal aqui entrar no Zoom. Manu, deu certo. Mara, Júnior e quem mais? Vocês 5 aí. Beleza. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquila a aula? A velocidade está boa? Posso prosseguir? Beleza, Manu, obrigado aí pelo feedback. Então estou me contendo aqui com o feedback da Manu e que está servindo para todo mundo da turma. Beleza? Então, continuando. Citação pelo escrivão ou chefe de secretaria se o citando comparecer em cartório. Pessoal, é raro que isso aconteça, mas pode acontecer. Eu entrei com uma ação contra a Ana Luísa, certo? E aí a Ana Luísa voluntariamente vai ao fórum, vai ao Poder Judiciário e fala, olha, eu estou sabendo que tem uma ação em meu desfavor, eu vim aqui para ser citada. Vocês imaginam que isso acontece na prática? Acontece, mas muito raramente, certo? Mas há essa possibilidade. Se porventura o réu comparecer ao Poder Judiciário espontaneamente para ser citado, beleza, o escrivão ou chefe da secretaria vai lá e faz uma certidão. Certifico que na data de hoje o réu compareceu em cartório e eu efetuei a sua citação. E colhe nessa certidão a assinatura do réu, tá bom? Colhe a assinatura do réu e esse documento é escaneado e inserido no processo virtual. A Elia está falando aqui, professor, tem um link para enviar a atividade na aula de hoje, mas não vi nenhuma prevista. Ô, Elia e toda a turma, eu não vou postar atividade, tá? Nem hoje, nem na aula da semana que vem. Vocês estão liberados de atividade, ela não virá no futuro. Agora o que vocês têm que fazer é só
a terceira VA. E para aqueles que não fizeram aquelas anteriores atividades, aí vocês têm o tempo aí até dia 23 de junho para realizar aquelas outras atividades, tá bom? Mas hoje eu não posto atividade, na semana que vem eu não postarei atividade, podem ficar tranquilos, vocês estão isentos disso aí, beleza? Então lembrando, retornando, a citação lá no balcão é uma modalidade de citação pessoal. Agora, citação por meio eletrônico, finalzinho aí da sua lauda de número 3. Esta citação por meio eletrônico, deixa eu aceitar a Laura aqui no Zoom. Essa citação por meio eletrônico, Ana Luísa, tão bom ver vocês. Essa citação por meio eletrônico é considerada citação pessoal, visto que tomou conhecimento da demanda contra o réu proposta. Olha só o que acontece na citação por meio eletrônico. Cabe essa citação para a pessoa jurídica. Por quê? As empresas normalmente se cadastram junto ao Poder Judiciário e para facilitar o sistema do defensor dessas pessoas jurídicas. O assessor jurídico das empresas tem o trabalho facilitado quando a própria empresa se habilita junto ao Tribunal de Justiça e ela fornece um endereço eletrônico para que ela receba citação. Então o serventuário da Justiça, entrei com o processo contra o laboratório Teuto, entrei com o processo contra o Teuto. O Teuto, uma empresa gigantesca, já tem um cadastro no Poder Judiciário. Não vai demandar então que um oficial de justiça vá até o Teuto citar a empresa Teuto, ou que se mande uma cartinha para o Teuto para citar o Teuto. Basta o serventuário da Justiça mandar um malote, um e-mail, um malote digital para o Teuto, e aí lá esse e-mail dá a comprovação de que houve a leitura, que o e-mail foi recebido, que a carta de citação foi entregue, e aí a citação se deu por meio eletrônico. É uma modalidade também de citação pessoal, tá bom? Agora, citação por edital, a lauda 4 aí do seu material. A citação por edital é espécie de citação ficta, não sendo citação real ou pessoal. A citação por edital poderá ser realizada nas hipóteses autorizadas por lei, quando é desconhecido ou incerto o demandado, quando a gente não sabe quem que é o réu. Como assim, professor? Eu adquiri um lote. Adquiri não é comprando. Eu tomei posse de um lote, certo? Estou na posse daquele lote por um bom 15 anos e quero entrar com a ação de uso capião. Mas eu vou aos cartórios de registro de imóveis da cidade e aquele imóvel não está registrado em nome de ninguém, certo? Para cumprir o rito processual, algum réu tem que ser citado. Então a gente coloca na petição inicial réu desconhecido. Como que eu vou citar pessoalmente, por carta, por oficial de justiça, por meio eletrônico, ou vai comparecer lá no balcão do fórum, um réu que é desconhecido? Então eu tenho que citá-lo por edital. Vou citar por edital um réu que esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, certo? Vamos pensar que a Hélia é a ré, ela mora numa zona rural, lá de Santo Antônio do Checrecré, do Chipsuí de Minas. Lá não vai oficial de justiça, lá não vai carteiro, então vou ter que citar a Hélia por edital. Ou previstos e autorizados em lei, aí vai depender de lei complementar específica para cada caso concreto. No primeiro caso, o demandado é realmente desconhecido pelo demandante. Foi o exemplo que eu dei do lote. Olha aí, ação de uso capião de bem móvel, mas não se sabe quem é o dono do bem. Aí eu estou falando de uso capião de bem móvel, mas o exemplo que eu dei foi de bem imóvel. Beleza? Prosseguindo. No segundo caso, sabe-se quem é o demandado, mas não se sabe o lugar em que ele está, ou tal lugar é inacessível. Foi os exemplos que eu dei da pessoa da Hélia. Ou a Hélia é a ré e está em um local incerto e não sabido, e aí eu vou citar tão somente por edital, ou o lugar em que a Hélia se encontra é um local desconhecido, tá bom? Exemplo,
o réu não foi localizado após várias buscas, mas o único caminho que resta então é a citação por edital. E uma regrinha que está destacada em amarelo aí no seu material. Lembre-se que no juizado especial não cabe citação por edital, tá bom? Então lembre-se aí, juizado especial não cabe citação por edital. Anote aí no seu caderno, no seu material, uma exceção. No juizado da infância e da juventude cabe citação por edital, certo? Então juizado especial não cabe citação por edital. A gente está falando de matéria civil. Mas no juizado da infância e da juventude, excepcionalmente, regra do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é cabível a citação por edital. Beleza? Próximo. A Elia falou que mora em Lins. Que chique, Elia. Vamos lá. Prosseguindo. Na terceira hipótese, por exemplo, pode-se dar no caso da Lei de Execução Fiscal, em que prevê que o executado, quando residente no exterior, deve ser citado por edital. Agora eu explico. Essa interpretação legal vem sendo mitigada, mas ao ponto de o STJ ter simulado pelo enunciado 414, em que estabelece ser a citação por edital cabível na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades. O STJ diz que é preciso homenagear a ampla defesa e o contraditório, de maneira que se sabe onde está e quem é o executado, deve-se citá-lo de modo pessoal, certo? Boa, Elia, abreviatura aí. Eu não tinha pegado isso. Caso frustradas essas tentativas, aí sim faz a citação por edital. O que acontece? Muitos de nós conhecemos brasileiros que saem do Brasil, vão para os Estados Unidos para fazer a vida, certo? Fazem a vida. O que é para essas pessoas fazer a vida? Adquirir dinheiro, né, para adquirir patrimônio no Brasil. E aí compra casa, compra lote, compra apartamento aqui no Brasil, certo? E aí eu quero demandar contra essa pessoa. A pessoa está no exterior, mas eu não sei o local direito ao certo dessa pessoa no exterior. Então posso pedir a citação por edital quando se tratar de execução fiscal. Porque existe aquela possibilidade de citar por carta rogatória. Lembram? Que é uma ordem solicitada de um juiz daqui para um juiz estrangeiro citar ou intimar o réu lá no estrangeiro. Mas quando é execução fiscal, o que é execução fiscal? É quando o município, por exemplo, quer cobrar o IPTU desse imóvel da pessoa que foi para os Estados Unidos e adquiriu o imóvel no Brasil. Então pense, quem que está aqui? Deixa eu ver quem. A Carol, a Josi. A Josi foi para os Estados Unidos e comprou um imóvel aqui em Anápolis, 2 apartamentos, e nunca recolheu o IPTU desses apartamentos. A Prefeitura Municipal de Anápolis, o município, vai entrar com ação de execução fiscal contra a Josi. No caso de execução fiscal, mesmo a Prefeitura sabendo que a Josi está domiciliada lá nos Estados Unidos, ele não tem o dever de citá-la por carta rogatória. Vem o enunciado do STJ e fala, nesse caso, cite-se por edital. Por quê? Já era para a dona Josi saber que anualmente ela tinha que recolher o IPTU. Agora, citá-la por edital, depois ela vem falar, eu vou questionar a citação por edital. STJ falou, foi totalmente válida a sua citação, porque a senhora, dona Josi, sabia da obrigação em se ter o imóvel no Brasil. A obrigação principal de recolher o imposto predial e territorial urbano. Beleza? Prosseguindo. A citação por edital se dará por meio da publicação do edital na rede mundial de computadores, na internet, no site do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos autos. O que é isso? Publicamos todas essas modalidades e aí o serventuário da Justiça vai lá e certifica no processo que ele cumpriu a exigência legal.
pode ainda ser determinada a publicação de editais em jornal local de ampla circulação. Pode, tá vendo que eu destaquei de vermelho aí? Não é obrigatório que a citação por edital seja publicada em jornal de circulação local. Mas, se o juiz entender necessário, ele manda que a publicação, por exemplo, seja no... Qual que é o diário da Joelma, o jornal da Joelma, que ela faz a propaganda das vasilhinhas lá? Esqueci o nome. Manda publicar o edital em 2 publicações daquele jornal consecutivas, para que eventualmente o réu venha a ter ciência que ele está sendo demandado em juízo, tá bom? O daqui, né, o jornal daqui. Beleza. O prazo dos editais vai variar entre 20 e 60 dias. Depois de escoado o prazo, é que irá contar o prazo para que o réu apresente a sua resposta. Deixa eu ver aqui. Carol não gosta de evasão fiscal. A Vitória. Aqui é o namorado da Vitória. Ela não está vendo videoaula, ela está vendo Netflix. Olha o comentário do namorado da Vitória aqui na live. Ela não está assistindo videoaula, ela está assistindo Netflix. Beleza. Prosseguindo. O que acontece? Vamos citar por edital o réu que está em local incerto e não sabido. Todo edital de citação vai ter um prazo de circulação. O que é esse prazo de circulação? É um prazo para que esse edital circule na praça. O que é circular na praça? É para se presumir que naquele tempo, naquele lapso temporal, o réu vai tomar conhecimento de que tem uma ação contra ele. Alguém algum dia vai contar para aquele réu: olha, o João Vitor está movendo uma ação em seu desfavor. Então, olha só, o juiz tem a discricionariedade de lá no despacho falar: olha, o prazo desse edital, o prazo de circulação, vai ser de 20 a 60 dias. Ele precisa definir: é 20, é 30, é 40, é 50 ou 60. O juiz não tem o poder de alterar o prazo para contestação. O prazo para a defesa do réu está estabelecido na lei, 15 dias, é taxativo. Mas agora, o prazo que vai anteceder o prazo de defesa, que é o prazo para circulação do edital na praça, aí o juiz tem essa faculdade de escolher se é 20, 30, 40, 50 ou até 60 dias. Depois que se encerra o prazo de circulação do edital, é que vai começar a correr o prazo de 15 dias para o réu contestar. Beleza? E aí, caso não apresente resposta nesse prazo, a citação que é considerada ficta não gerará o efeito da revelia. Eu não posso, quando o réu é citado por edital, eu como juiz considerar que tudo aquilo que o autor alegou na petição inicial é verdadeiro. Por quê? Porque a citação foi feita por edital. Lembre no outro caso, quando a citação era feita pessoalmente, citei a Hélia pessoalmente. Ela não apresentou contestação porque ela não quis. Mas se ela quisesse contradizer tudo aquilo que estava sendo dito na petição inicial, beleza, ela teve oportunidade. Aí, se ela não contradisse, o juiz vai presumir: então tudo que o autor falou na petição inicial é verdadeiro. Agora, quando a citação é feita por edital, o réu nem soube da existência do processo. Ele não teve oportunidade de poder vir em juízo e apresentar a sua versão. Como que o juiz de cara vai poder aplicar os efeitos da revelia e falar: olha, então tudo que o autor alegou na petição inicial é verdadeiro? Estão vendo como as situações são distintas? Então, na modalidade de citação por edital, não tem como o juiz presumir que tudo que o autor alega na petição inicial é verdadeiro. E aí deve o juiz, então, nomear um curador especial que vai apresentar uma resposta sem impugnação especificada. O que é isso? Ele vai apresentar uma defesa, boa noite Lavínia, por negativa geral. É sem adentrar nas miudezas do caso concreto. Beleza? Vamos parar por aqui, pessoal?
A gente para por aqui, um intervalo aí de 15 minutos. Agora 8h35, a gente retorna às 8h50, beleza? O pessoal que está no Zoom, obrigado pela presença de vocês até agora. Eu vou encerrar aqui a reunião e às 8h50 a gente retorna, beleza? Um abraço para todo mundo. Vocês que estão aqui, pessoal, eu paraliso a live agora e a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Até daqui a pouco, então. Se tiver alguma dúvida, poste aqui, tá? Ou lá no Ava, certinho? Obrigado, pessoal.
Pronto, pessoal, para quem está aqui agora, 15 minutos de intervalo e já retornamos aqui ao nosso conteúdo normal, certo? Obrigado aos 5 sobreviventes que ainda estão aqui e nós vamos continuar com a reunião do Zoom, certo? Vou restabelecer lá a conexão com o pessoal do Zoom e mando aqui novamente o convite para aquele procedimento da Carol, para a Carol enviar no grupo da turma, tá bom? Só um instante. Vamos lá, Carol. Estou mandando aqui agora. Vou mandar aqui para Lara também e para Carol no WhatsApp e para Marajane. Foi aí, pessoal. Só um pouquinho, só aguardem eu estabelecer a conexão aqui no Zoom e envio para vocês, tá bom? Obrigado, Lara, e obrigado, Carol. Só estabelecer a conexão com o pessoal do Zoom para eu começar a explicar o conteúdo, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência aí, certo? Vamos ver se o pessoal vai retornar. E aí eu continuo a explicação. Quem está aqui ainda? Deixa eu ver quem são os participantes que ainda estão sobrevivendo aqui. Onde eu consigo ver, hein? Só um instante, pessoal, tá? Tem um pouquinho de paciência só para estabelecer a conexão com o pessoal do Zoom e eu volto a explicar o conteúdo. Pessoal, ninguém mais. Então vou voltar a explicação do conteúdo. Beleza? Lauda 4, finalzinho daí da lauda 4, citação por hora certa. Pessoal, atenção para essa citação por hora certa. Ela acontece na possibilidade em que o oficial de justiça, quando do cumprimento do mandado, ele percebe em 2 tentativas de citação pessoal que o réu está se ocultando para não ser citado. E aí ele vai e realiza a citação por hora certa. Ele avisa algum parente do réu ou algum vizinho dele que no próximo dia, em determinado horário, ele virá e estará ali naquele horário agendado para efetuar a citação do réu por hora certa. Se porventura o réu não estiver naquele horário marcado, o oficial de justiça deixa
uma cópia da petição inicial com esse vizinho, certo? E uma cópia do mandado com esse vizinho. E aí está cumprida a citação daquele réu. Quando chegar ao fórum a devolução do mandado com a certidão do oficial, falando que citou aquele réu por hora certa, o escrivão ou o chefe da secretaria vai ter que mandar por correio para o endereço daquele réu uma cópia da petição inicial, uma cópia do mandado de citação, uma cópia da decisão do juiz que determinou a citação, para findar esse ciclo demonstrativo de que houve a citação daquele réu, tá bom? Então vamos ler aí. A citação também poderá ser por hora certa, sendo também espécie de citação ficta. Caberá a citação por hora certa quando o oficial tiver comparecido ao endereço do demandado por 2 oportunidades, não o encontrando e tendo uma suspeita de que ele está se ocultando para não ser citado. Neste caso, caberá ao oficial retornar no dia seguinte ou marcar uma data a fim de voltar pela terceira vez, situação na qual irá intimar alguém da família ou da vizinhança, deixando lá a contrafé. Então, do jeito que eu expliquei para vocês. No caso de citação por hora certa, há ainda a necessidade de o servidor do judiciário expedir uma carta registrada como destino ao citando para informar tudo o que aconteceu. O prazo para o sujeito apresentar a resposta será do primeiro dia útil seguinte à juntada do mandado cumprido por oficial de justiça e não da expedição da carta e nem pela juntada do aviso de recebimento desta carta registrada, noticiando ao demandando tudo o que aconteceu. Então o que acontece? Quando vai se citar por hora certa, ela não é uma citação pessoal, é uma citação ficta. O oficial foi na casa da Ré Caroline uma vez, suspeitou que ela está se ocultando. A filhinha dela atendeu o portão e falou: a mamãe pediu para falar que não está. E a Carol não vai lá na porta para ser citada. Aí o oficial de justiça foi a segunda vez na casa da Carol. A menininha dela falou de novo do portão: a mamãe falou que não está. Então o oficial: estou suspeitando que essa Carol está aí dentro dessa casa. Aí vai num vizinho, né, e fala: olha, eu tentei citar a Carol pessoalmente por 2 vezes, estou suspeitando que ela está se ocultando, então amanhã, dia 28 de maio, eu estarei aqui às 18 horas para efetuar a citação dela por hora certa. A senhora avisa para ela, por favor. O oficial de justiça volta no dia 28 de maio, às 18 horas, para citar a Carol. Se porventura se deparar com a mesma ocultação, ele vai à vizinha, fala: olha, estou citando a Carol por hora certa, na pessoa da senhora, estou deixando com a senhora uma cópia da petição inicial, que é a contrafé, estou deixando com a senhora uma cópia da decisão do juiz que determinou a citação e uma cópia do mandado, certo? Beleza, ele certifica isso e faz constar no processo. Quando o escrivão lá pegou o processo e viu que a citação foi feita por hora certa, ele tem que mandar uma cartinha com a cópia da petição inicial, com a cópia da decisão do juiz que determinou a citação para o endereço do réu, né? No caso a Carol. Essa cartinha vai com o aviso de recebimento. Então olha só, vai ter uma data de emissão da cartinha e uma data que esse aviso de recebimento vai voltar e vai ser juntado no processo. O prazo para Carol contestar a ação conta da juntada ao processo daquele mandado que o oficial de justiça foi lá na casa da Carol e citou a Carol por hora certa na pessoa da vizinha. Então o critério para contagem de prazo de defesa da Carol não é a data da juntada do aviso de recebimento da cartinha que depois foi mandada para a casa dela, não é a data da expedição da cartinha para a casa da Carol, é a data em que o mandado foi juntado ao processo. Qual mandado? Aquele que o oficial de justiça foi e cumpriu na pessoa da vizinha da Carol por hora certa. Beleza? Só atender o Zoom aqui que tem mais gente me chamando. Certo? Prosseguindo, pessoal. Sendo certo que o demandado foi citado por hora certa, situação em que não apresentou resposta,
Neste caso, como se trata de citação ficta, o juiz irá nomear curador especial para apresentar respostas sem ônus da impugnação especificada. Ou seja, citamos a Carol por hora certa, na pessoa da vizinha. Mandamos a cartinha para a casa da Carol. O prazo para a Carol contestar transcorreu e ela não veio em juízo apresentar contestação. Como a citação por hora certa é um caso de citação ficta, é preciso que o juiz nomeie um advogado de sua confiança para atuar como curador especial em defesa dos interesses da Carol. Beleza? Prosseguindo. Efeitos da citação. Letra D na lauda de número 5. A citação pode apresentar efeitos processuais e também materiais. Efeito processual da citação. Induz litispendência, visto que se compara a relação jurídico-processual com outra. Visto que quem não integrava a relação jurídica anterior passa a integrar, sendo possível verificar se há litispendência ou não. O que é isso? O que é litispendência? É o mostrar ao Poder Judiciário que, da mesma forma que aquela ação B, existe uma outra ação A envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, transitando em juízo. Então são duas lides idênticas. Uma lide ainda pendente de julgamento. Como assim, professor? Efeito da citação: consegui citar a Carol nesse processo. O fato de eu tê-la citado deixou ela ciente de que eu entrei com essa ação de cobrança contra ela. Ela vem em juízo e alega litispendência, excelência. O João Vitor já propôs antigamente, em meu desfavor, uma outra ação envolvendo esse mesmo objeto, esse mesmo valor, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, e é um processo que ainda está tramitando no judiciário. Portanto, é um caso de litispendência, e esse processo aqui tem que ser extinto. O juiz consulta o sistema e verifica que, realmente existia essa outra ação aqui, conforme a Carol alegou. Ela só pode alegar isso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cadu, Giovanni Yacubi. Só pode alegar isso depois que a Carol teve ciência através da citação. Tá vendo? Que é uma consequência processual, um efeito processual. Agora, efeito material. Torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Lembre-se que essa constituição em mora é feita pela citação. O que é isso? Quando ingressei com a ação no judiciário em desfavor da Giovanna Yacubi, ela desconhecia o processo em desfavor dela. Quando ela foi citada, agora torna-se litigiosa a coisa. Por quê? Virá agora a Giovanna Yacubi apresentando as suas contradições, se valendo da ampla defesa. Então, se estabeleceu o litígio aí. E a citação também constitui em mora o devedor. O que é constituir em mora o devedor? É porque, a contar da citação, eu posso reconhecer que o réu teve ciência do débito, o executado teve ciência do débito, e a partir dali vão incidir os juros da mora, a demora no pagamento, no cumprimento da obrigação pecuniária. Beleza? Prosseguindo, podemos? Tópico E: consequências da falta de citação ou nulidade da citação. O que acontece? A falta de citação é o caso em que o sujeito não foi citado. Nulidade da citação é caso em que o sujeito foi citado, mas não foi de forma válida. Aquele processo em que a citação for inexistente ou nula está maculado. O que é maculado? Ele tem algum vício, certo? Ainda que tenha sido proferida a sentença, ou que a sentença tenha transitado em julgado, ou ainda que tenha sido formada a coisa julgada material soberana, ou coisa soberanamente julgada, ou coisa julgada soberana. O que é coisa julgada soberana? Processo tramitou na linha imaginária,
o juiz sentenciou, passaram-se 15 dias para recurso, ninguém recorreu. Passaram 2 anos do trânsito em julgado, que tinha a possibilidade da gente entrar com ação rescisória, lembra? Para anular o processo todo. Se passaram-se 2 anos depois do trânsito em julgado, a coisa julgada vira uma coisa julgada soberana. Agora, não tem como mais modificar o julgado, certo? Mas, se mesmo tendo ocorrido a coisa soberanamente julgada, se a citação foi inexistente ou se ela foi nula, tem como reaver o processo aí. Será questionável a validade do processo, visto que há uma mácula, uma mancha insanável, que não tem como corrigir. Neste caso, será dito que a eventual ausência de citação autoriza uma querela nullitatis insanabilis, em que há o quê? Uma insanável nulidade que acomete o feito. Esse termo em latim é essa nulidade insanável. Então, se é uma nulidade que não tem como se sanar, desde quando a citação tinha que ter sido realizada da forma correta, anulam-se todos os atos processuais para frente. Vou ter que regressar com o processo, cumprir a citação sem nulidade, para aí o processo voltar a correr sem nenhuma mácula. Beleza? Lauda 6. Quanto ao meio processual, para que este vício da falta de citação ou que a nulidade da citação venha a ser reconhecido, essa falta ou nulidade poderá ser arguida na fase de conhecimento, contestação, impugnação ou cumprimento de sentença, embargos, execução, inclusive de ofício. O próprio juiz pode enxergar uma hora. Esse processo tem um vício. A citação não aconteceu e o processo está andando, ou a citação que aconteceu foi nula e o processo está andando. Opa, vamos parar o processo aqui e retornar de onde ele deveria ter sido regularizado, certo? Pessoal, só um instante para eu limpar a câmera aqui, porque eu acho que a imagem está embaçada. Vê se melhora a qualidade. Agora melhorou. Acho que eu tinha colocado o dedo aqui e tinha ficado embaçado. Beleza? Podemos prosseguir? Intimação. O artigo 269 do CPC diz que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Diferente da citação. Na citação, eu dou ciência ao réu, eu dou ciência ao executado que contra ele existe uma demanda em juízo. Na intimação, a pessoa já integra o processo, ela já teve uma anterior ciência da existência do processo. Agora eu vou tão somente intimá-la dos atos que vão acontecendo sequencialmente no processo. A intimação pode ser dirigida tanto à parte, que é a intimação pessoal, como a um terceiro, perito, uma testemunha. Para alguns, a intimação é a ciência de um ato que já ocorreu e notificação é a ciência de um ato que irá ocorrer. Mas a legislação não traz essa diferenciação. Então, usualmente, pessoal, a gente tem essa distinção. Intimação para algo que de algo que já aconteceu. Então o ato se consumou e eu intimo para dar ciência. E aí notificação, o ato vai acontecer e eu vou te notificar, certo? Mas legalmente no texto de lei não tem essa diferenciação. A regra é que a intimação se dê pela publicação no Diário Oficial. Caso não se dê por meio eletrônico, o meio eletrônico é o preferencial. Então, intima-se pelo meio eletrônico, pelo PJD, o processo judicial digital, ou pelo PJE, processo judicial eletrônico, certo? Mas, se não tiver, publica-se no Diário Oficial de Justiça, certo? Pode ser realizada intimação de formas diferentes, inclusive pelo próprio magistrado, caso se dê na presença das partes e dos respectivos advogados, considerando que foram intimados desde já. O que acontece?
Pode ser que durante a audiência o juiz decida alguma coisa. E ele fala, olha, procurador do autor, procurador do réu, parte autora, parte ré, os senhores estão saindo daqui intimados, cientes da decisão que eu tomei agora. E manda constar isso lá no termo de audiência. Ele dá os presentes por intimados. Beleza? Em relação à intimação, há 2 pontos de inovação do CPC. O artigo 272, parágrafo 1º, traz a hipótese em que os advogados requerem intimação apenas em nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na OAB. Uma sociedade comercial se registra na JUSEG. Uma sociedade de advogados se registra na Ordem dos Advogados do Brasil. Em sendo registrada na OAB, ela pode, valendo-se desse registro enquanto sociedade, se vincular ao processo em que aquele advogado daquela sociedade atua. E aí as intimações vão chegar para a pessoa jurídica da sociedade de advogados, certo? Por vezes a legislação irá autorizar que a intimação se realize... volta um parágrafo aí. Outra inovação é a necessidade de que as intimações tenham os nomes completos das partes e dos advogados, vedado conter qualquer abreviatura, inclusive deve constar o número da inscrição daquele advogado na OAB, ou, se assim requerido, daquela sociedade de advogados que foi devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, e se porventura não forem obedecidos esses requisitos, essa intimação é nula, beleza? Último parágrafo aí desse tópico. Por vezes, a legislação irá autorizar que a intimação se realize com encaminhamento dos próprios autos, como ocorre com o Ministério Público, com o Advogado-Geral da União, com a Defensoria Pública. Nestes casos, há a intimação pessoal. O que é isso? Isso muito se aplicou na época dos processos físicos. O juiz despachava, desse vista ao Ministério Público. Não precisava do escrivão ou do escrevente intimar o promotor, certo? Abrir o prazo para depois o promotor pegar o processo. Não. Quando o juiz despachava desse vista dos autos ao promotor, bastava o serventuário ir lá no gabinete do promotor e entregar o processo para o promotor. Com a entrega do processo físico, que é a colheita da assinatura lá de recebimento, ele já está intimado do ato ali naquele processo. Beleza? Último tópico da aula de hoje, cartas. Certo? Vamos lá. Pessoal, dúvida até aqui? Ninguém está se manifestando? Deixa eu ver. Ninguém falou nada. Lá no AVA, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ava. Deixa eu ver se alguém postou alguma coisa. Só um instante. Se tem dúvida lá no fórum. Entrei na disciplina equivocada aqui, perdão. Beleza, Josi. Obrigado. Agora eu continuo, a gente está acabando. Calma aí, pessoal, um pouquinho de paciência. Beleza. Olha, Natália, eu nem tinha visto que você estava aqui. Lá eu tenho o registro de frequência da Lara, Mariane, Diogo, Carol, Rafael Andrade, Natália, Josilene, Júnior, Hélia. Exatamente, Hélia, faltam só 2 aulas. Jaqueline, contando com essa, né? Vinícius, Emanuele, Daniele e Ana Luísa. Beleza, não tem dúvidas. Então vamos para o último tema da aula de hoje, cartas. Beleza? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então vamos lá, cartas. Carta precatória, já falei demais de carta precatória nas nossas aulas. O que é a carta precatória? Carta precatória se faz presente quando um juízo requer a outro juízo de igual hierarquia que seja cumprida uma decisão. Um juiz de Anápolis quer citar um réu que mora em Corumbá. Então, ele vai expedir uma carta precatória daqui
para o juízo cível de Corumbá, para que o juízo cível de Corumbá solicite que o oficial de justiça lá em Corumbá vá à casa do réu e cite o réu lá. Isso ocorre pelo fato de que o primeiro juiz deprecante, que é o juiz que emite a carta precatória, né, o juízo de origem, juízo deprecante, ele não tem competência. Boa noite, Karine, seja bem-vinda. O juízo deprecante não tem competência territorial para atuar lá no juízo deprecado, certo? Ele não tem competência para atuar em Corumbá. Então, como que ele manda o oficial de justiça de Corumbá citar o réu de Corumbá? Ele precisa da carta precatória. Esta carta precatória se dará por meio físico, né? Sai o documento impresso, ou por meio eletrônico a gente manda um malote digital, manda um e-mail com a cartinha precatória lá para o juízo de Corumbá. Deverá a carta precatória conter as peças processuais necessárias para aquela diligência e cumprimento da carta precatória. Se for uma carta precatória para citar o réu, precisa do despacho que determinou a citação, cópia da inicial, que é a contrafé. Beleza? Se for uma ordem de intimação, a cópia do despacho que determinou aquela intimação, certo? Se for para a realização de uma audiência, preciso da cópia da petição inicial, a cópia da carta que mandou citar, a cópia da decisão, vai tudo aí, certo? Junto com a carta precatória. Ao chegar a carta precatória lá no juízo deprecado, é o juiz que vai cumpri-la, e no nosso exemplo eu utilizei a comarca de Corumbá, as questões decididas pelo juízo deprecado de Corumbá serão bem limitadas, visto que a competência para gerir o processo, para mexer na questão meritória, é do juiz deprecante. O processo tramita aqui em Anápolis. Eu solicitei para o juiz de Corumbá uma excepcionalidade. O juiz de Corumbá não tem cunho decisório aqui no meu processo. Ele vai atuar tão somente para cumprir aquelas diligências que eu solicitei, certo? Todavia, apesar de bastante limitado, o juízo deprecado poderá decidir certas questões relativas ao cumprimento da carta precatória. Se a prova produzida na carta precatória for imprescindível à resolução do mérito, o juízo deprecante não poderá julgar, devendo determinar o sobrestamento do processo até o cumprimento da carta precatória. Este sobrestamento, que é a suspensão, poderá se dar pelo prazo de até 1 ano, a fim de que seja cumprida a carta precatória no juízo deprecado. O que acontece? O juiz deprecante, sou eu, vou realizar aqui no processo uma audiência de instrução e julgamento. E preciso ouvir uma testemunha que mora em Cocalzinho de Goiás. Para isso, vou expedir uma carta precatória para o juízo cível da comarca de Cocalzinho de Goiás para ouvir uma testemunha lá. Não tem como o processo aqui ser julgado, continuar, sem que eu tenha, enquanto juiz aqui de Anápolis, conhecimento do teor do depoimento da testemunha que está lá em Cocalzinho, certo? Então eu preciso aguardar que o juiz de lá mande intimar a testemunha de lá, para a testemunha de lá ir perante o juiz de lá, prestar o depoimento lá, o juiz de Cocalzinho colhe o depoimento da testemunha e devolve a carta precatória. Enquanto essa dinâmica acontece, se não tem nenhum outro ato para correr aqui na comarca de Anápolis no processo originário, esse processo fica suspenso até que se retorne lá de Cocalzinho a carta precatória com o depoimento da testemunha que mora lá, o teor do depoimento dela, para embasar a formação do convencimento do juiz daqui, para que ele possa decidir o mérito do processo daqui. Beleza? Olha só. B, carta de ordem. Então eu falei, carta precatória, nós estamos diante de uma solicitação para juízes que estão no mesmo grau, na mesma hierarquia. Quando se trata de uma carta de ordem, a determinação vem de uma instância superior para uma instância inferior. Carta de ordem. A carta de ordem decorre da hierarquia entre o órgão que determina a prática do ato e aquele órgão que vai cumpri-la. O juízo deprecado não poderá recusar cumprimento à carta. Isto porque a carta é de ordem, é uma determinação. Exemplo,
O juiz determina ao órgão de primeira instância que cumpra a medida. Para quem está aí com o material impresso, esse juiz aí é na condição de desembargador. Por exemplo, desembargador do Estado de Goiás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, perdão. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Só um instante, pessoal. Tem alguém me chamando no Zoom aqui, peraí. Tem, Júnior. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele determina o cumprimento de alguma ordem para um juiz de direito aqui na comarca de Anápolis, dentro de um processo, certo? Essa ordem vem como? Através de uma carta de ordem. A determinação do desembargador do tribunal para o juiz aqui de primeiro grau. Por exemplo, para mandar fazer busca e apreensão de algum documento em alguma empresa. O juiz daqui não tem como se opor a isso, certo? É uma carta de ordem, é uma determinação do desembargador do tribunal para que o juízo deprecado, o juízo de Anápolis, cumpra essa determinação, certo? Prosseguindo, carta arbitral. A carta arbitral é carta do árbitro, o próprio nome diz. O objetivo é dar cumprimento à decisão proferida pelo árbitro, pois os árbitros, como nós já vimos, não têm poder de efetivação de suas decisões, podendo o próprio árbitro buscar o poder judiciário para a adoção dos meios executivos, com o objetivo de satisfazer aquela obrigação. Então, o árbitro também pode solicitar o cumprimento de algum ato pelo juiz. Como o árbitro tem poder de sentenciar, mas não tem força para mandar executar o teor da sua sentença, ele pode mandar uma carta arbitral para o juiz de direito, solicitando que o poder judiciário, valendo-se dos meios executórios, obrigue o réu, o condenado naquela sentença arbitral, a cumprir a sentença arbitral, a pagar alguma coisa, a devolver algum bem. E aí o juiz, o poder judiciário, tem esse poder de coerção. O juiz vai impor uma multa. Olha, réu, você está sendo intimado por conta dessa carta arbitral que chegou para eu cumprir, a devolver o carro para o autor no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$2.000. O árbitro não tinha essa força. Ele pôde tão somente condenar o réu a devolver o carro. Agora, executar, coagir o réu a devolver o carro, o árbitro não tem poder disso. Então, por isso, ele manda uma carta arbitral para o juiz, solicitando que o juiz o faça nessa medida coercitiva. Certo? Prosseguindo. Carta rogatória. A carta rogatória, assim como a precatória, é de um juiz para outro. Só que é de um juiz para um outro internacionalmente. A carta rogatória necessita passar por um filtro feito pelo STJ. Situação na qual concede o exequatur, né? O exequatur, como nós já vimos em sala de aula, é aquele cumpra-se. Nessa situação, será necessário um juízo de deliberação, o STJ dando uma validade para a carta rogatória. Neste caso, quem vai cumprir uma carta rogatória que veio, por exemplo, do Canadá para o Brasil, é um juiz federal de primeira instância. Quando ele cumprir a carta rogatória, certo? Que passou pelo cumpra-se do STJ, ele devolve ao STJ, o STJ encaminha para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça vai devolver para o Canadá. Beleza? Dúvida aqui da Hélia. Na carta de ordem, o cumprimento é inoponível pelo juiz deprecado. A carta precatória, ao contrário, pode ser rejeitada pelo deprecado? Não pode. Boa pergunta, Hélia. Carta precatória. O juiz de Anápolis solicitou o cumprimento da ordem pelo juízo de Corumbá. O juiz de Corumbá vai falar, eu não vou cumprir não, certo? Não quero cumprir. E aí, se ele fizer isso? Ele manda devolver a carta. E aí? O juiz de origem vai fazer o quê? Comunicar o fato ao tribunal, e o tribunal vai fazer o que, Hélia? Determinar cumprimento através de uma carta de ordem, certo? Mas, Hélia,
não tem previsão legal falando, olha, a carta pregatória pode ser recusada pelo juízo deprecado. Não tem. Mas, porventura, pode excepcionalmente, eventualmente, acontecer uma situação dessas. E aí vai caber ao juiz deprecante se valer de um pedido junto ao Tribunal de Justiça, porque aí o presidente do tribunal, hierarquicamente superior ao juiz do juízo deprecado, determinar por carta de ordem o cumprimento daquela diligência, tá bom? Mas previsão legal que autorize a rejeição da carta precatória pelo juízo deprecado não tem, tá bom? Certo? Esclarecida a dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, nós findamos aqui a nossa penúltima aula do nosso semestre. Bata o sino para a gente encerrar o nosso encontro. Agradeço muito a presença desses remanescentes aqui. Nós temos 7 pessoas assistindo. Pessoal que está no Zoom, muito obrigado. Vou encerrar. Tem alguma dúvida? Por nada, Elia. Deixa eu ver se o pessoal do Zoom aqui se tem alguma dúvida. Não tem, ninguém mandou nada no chat, espera aí. Não tem dúvida. Beleza, então muito obrigado. Vou encerrando. Até mais, pessoal do Zoom. E o pessoal daqui, muito obrigado pela participação de vocês. Até semana que vem, no mesmo horário, às 19h30, tá bom? Boa noite, Lavínia. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Ah, outra coisa, preciso ressaltar aqui. Tem 2 campanhas circulando lá no Instagram da faculdade. Acompanhem lá. Uma é uma campanha de doação de agasalhos e a outra é uma gincana, parece, para concorrer a um vadimeco e a um almoço com direito a acompanhante no restaurante Elmari, beleza? Quem quiser, porventura, participe, doe, faça a sua contribuição. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.